Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da série Estudo Sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, que é realizado pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, São Paulo. Eu sou Vanessa Emídio, trabalhadora do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais. E aqui do sul de Minas, vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre a leitura do item 59, né, deste livro que é psicografado pelo Chico e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a leitura de hoje, ela se chama Em Louvor do Equilíbrio. E para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa leitura, nós começamos pensando sobre as palavras, né, que Emmanuel utiliza ali para se fazer ali entender durante esse texto. Então, começamos com o título, Em Louvor do Equilíbrio, quer dizer, ele está nos remetendo a esse movimento, né, de nem muito, nem pouco, que é o movimento de equilibrar, né, equilibrar as coisas na nossa vida, equilibrar a nossa casa mental, né, mas ele faz uma referência geral, né, a esse movimento de equilíbrio. E aí, já pensando sobre o título, eu trouxe uma citação do Velho Testamento, que está em Provérbios, e ela fala assim, dá pra gente pensar um pouquinho sobre equilíbrio, né? Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Então, olha, o Velho Testamento trazendo essa ajuda para nós, né? Lá na antiguidade já se falava e já se estimulava esse equilíbrio. Você está procurando algo, quando você encontrar, come o necessário, né? Porque senão você pode regurgitar aquilo pode ser excessivo e te fazer mal. E aí eu trago até uma comparação, né? Que a gente assiste, né, os materiais para estar preparando, né, o estudo, as nossas pesquisas, e eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, em que ele faz uma comparação. Ele fala assim, quem aqui gosta de chocolate, né? E fica pra gente refletir, quem gosta? A gente gosta de comer chocolate. Um chocolate para comer é bom? É. 2, às vezes 2 barras vai ser bom, dependendo da pessoa. Ele falou assim, se você comer 1 ou 2, é maravilhoso, a sensação, né, do paladar de estar comendo aquele alimento que você gosta é muito bom. Mas será que comer 40 barras de chocolate é agradável? Né? Será que a sensação de prazer continua? E aí ele traz essa reflexão. Por que o equilíbrio é necessário? Porque algo que nos dá prazer, ele é bom. Porém, até o que nos dá prazer em excesso nos faz mal. Já vira um martírio, né? Comer 40 barras de chocolate é uma tortura, né? É algo que vai nos incomodar ali naquele processo. E aí a gente começa, né, a mensagem com o trecho. Emmanuel trabalha vários trechos e gosta muito, né, de trazer essa estrutura de um trecho do Evangelho e as reflexões. E novamente estamos ali em Paulo, né, na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo, né, dá indicações ali para aquele povo de como que eles vão cuidar, né, da vida íntima, da vida coletiva. E Paulo traz para eles assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda malícia. Então vamos começar a pensar nessa leitura. O que são, né, essas características que Paulo exorta, né, ele pede que saiam de nós. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Amargura, às vezes a gente não sabe as palavras, a gente já escutou, mas a gente não reflete sobre elas. Então amargura é um estado, e aqui vou dar as definições todas do dicionário, tá? É um estado afetivo persistente, caracterizado por sentimentos de ressentimento, rancor, desgosto ou tristeza profunda, frequentemente resultante de decepções, injustiças ou sofrimentos prolongados. Então, essa é a definição de amargura. Então, amargura é quando a gente fica, né, remoendo ali aquilo que tá dentro de nós, a gente não consegue, né, perdoar e a gente fica ressentido. Então, isso é amargura, tá?
Depois ele fala de outra coisa, ele fala da cólera. Olha o que está no dicionário da cólera. Refere-se a um sentimento intenso de raiva, fúria, ira ou indignação. Então, a cólera, ela vai vir através de um sentimento intenso. Ela não é simplesmente ali o meu rancor, meu desgosto, minha tristeza. Ela é um sentimento intenso e ela tem a ver com esse movimento mais violento, né? Raiva, fúria, ira, né? Ela traz esses conceitos ali junto com a definição. Depois a gente caminha para a ira, que o Paulo também fala que a gente tem que tirar de nós. E a ira é um sentimento intenso de raiva, fúria, cólera ou indignação extrema. Então, a ira e a cólera, né, elas se comparam ali e são muito próximas por definição. Porém, na ira é uma reação agressiva a uma ofensa ou frustração. Como se a ira ela fosse mais ali, né, da atitude do momento. Depois ele vai falar também de gritaria, e aí gritaria para nós seria, né, quando a gente fala demais sobre algo ou reclama demais, a gente poderia entender por isso. Blasfêmia, que é referir-se a um discurso, expressão ou ação irreverente, desrespeitosa ou insultosa dirigida a Deus. E ele fala nesse sentido, no sentido de, meu Deus, porque eu? Nossa, Deus é injusto comigo, né? Deus quis o bem do outro e não quis o meu bem. Então, Paulo vai trazer esse alerta ali para os Efésios, né? No sentido da blasfemação, né? Da crítica ali e do xingamento a Deus. E por último, ele traz a malícia, que a malícia nada mais é no dicionário do que uma inclinação para fazer o mal, uma astúcia ou compreensão maldosa das intenções alheias. Então, vamos dizer assim, a uma linguagem hoje atual, a malícia seria aquele jeitinho que a gente sempre dá nas situações para estar ao nosso favor e não a favor do outro, né? Então, precisamos entender que por mais que essas palavras, né, sejam palavras incomuns da gente usar hoje no vocabulário atual, elas ainda caminham conosco, infelizmente, né? Nós ainda temos dentro de nós, talvez não tudo isso que Paulo falou, mas em germe nós ainda temos muitas coisas, né, das quais ele exortou que nós devemos nos livrar, né? Que a gente tem que aprender a equilibrar, né, isso dentro de nós. Então, vamos começar ali, ó. Emmanuel começa assim. Na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio, que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Então, ó, ele fala o quê? Na própria senda comum, no caminho, né, no nosso caminho do dia a dia, a gente se surpreende e encontra a lição do equilíbrio. E aí ele fala sobre a lição do equilíbrio. O equilíbrio, ele exclui toda a violência e todo pensamento, né, que nos contamina. Quando ele fala imundícia aqui, a gente pode pensar nisso, né? Nesses pensamentos que nos contaminam durante o dia, né? Durante o trabalho, nas relações com as pessoas, os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos, né? Tudo isso vai contaminando ali o nosso dia a dia e o nosso manejo ali da vida. Então, trouxe algumas reflexões importantes para a gente pensar nessa parte. Equilíbrio e disciplina, né? Muitas vezes a gente não associa equilíbrio à disciplina. Na verdade, poucas vezes nós entendemos a disciplina como ela é. Disciplina não é autoritarismo e muito menos violência. A disciplina ela é algo que nós podemos construir dentro de nós e a partir dessa construção a gente tem instrumentos para escolher com mais equilíbrio, né? Se eu me preparo, se eu tenho disciplina de estudo, de preparação, né? De olhar para dentro de mim e observar as minhas relações, né? Eu consigo ter um equilíbrio maior nos momentos de dificuldade, onde eu preciso fazer as nossas escolhas. Tem né, uma relação que eu gosto de fazer e que muitas vezes a gente tá num momento difícil e a gente tem dificuldade às vezes de orar,
de pedir a Deus que nos ajude, né? De fazer essa conexão mesmo com o mundo espiritual e pedir o auxílio divino. E muitas vezes, não vou falar todas, porque cada caso é um caso, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente não tem disciplina de se aproximar de Deus. A gente não cultiva no nosso dia a dia esse comportamento disciplinado da gente fazer uma oração, da gente entender que nós não vamos muitas vezes dar conta de tudo no caminho, que a gente vai precisar do amparo divino, que a gente vai precisar da ajuda da espiritualidade, né? E que a gente precisa ter essa humildade de caminhar com Jesus, né, de caminhar com a providência divina, solicitando e entendendo o real papel deles nas nossas vidas, né? Então, às vezes, a gente vai procurar Deus quando tá tudo turbulento e aí é mais difícil da gente encontrar, porque a gente não conseguiu se acalmar, a disciplina não reinou dentro de nós. Mas quando a gente já faz isso como um hábito, né, a gente consegue se equilibrar, a gente consegue trazer esse equilíbrio mais para perto, porque nós já estamos acostumados, porque a gente já costuma fazer isso, já é um ato que está feito ali como um hábito dentro de nós. Então, para a gente pensar isso, né? E o que é importante da gente ver também, que a disciplina ela traz pra gente esse conceito que encaixa com equilíbrio. A disciplina ela não pode nem ser muita, exagerada, porque aí ela vai virar um autoritarismo, e ela nem precisa ser pouco, senão ela vai cair ali num desleixo, né? Num comportamento ali indiferente. Então é preciso que a gente tenha esse equilíbrio com a disciplina também, né? Nem muito e nem pouco. E aí eu trouxe um trechinho do livro Aulas da Vida, psicografia do Chico. Quem conta e é uma historinha bem pequenininha, quem conta essa pequena história, essa historieta, é o espírito Hilário Silva. E ele diz assim, ó: um homem irritado visitava extenso pomar, descarregando o próprio azedume nas árvores, sacudindo-as intempestivamente. Então, o homem estava ali no pomar, muito bravo com algo, né? E aí ele começa a sacudir as árvores, porque ele está mal-humorado. Muitos troncos amigos aceitaram a injúria com serenidade. Uma jaqueira, porém, aquela árvore, né, que dá a jaca, que é um fruto muito grande, né? Um fruto pesado e grande. Uma jaqueira, porém, ao ser rudemente agitada sem querer, deixou cair um de seus frutos sobre a cabeça do agressor, causando-lhe o hematoma que lhe precedeu a morte. Então, parece uma história, né, meio triste, mas eu acho que ela é muito prática para a gente entender que muitas vezes o nosso ímpeto, né, de violência e de agressividade, ele vai trazer consequências que muitas vezes a gente nem imagina, né? E é preciso ter esse cuidado para que a gente possa não se ver como vítimas, né, da vida. Porque tudo que nos acontece está encadeado naquilo que a gente precisa passar, naquilo que é somente uma resposta da minha atitude pretérita. Às vezes a gente não enxerga uma resposta aqui nessa vida, mas a resposta existe. E ela pode estar onde a gente não se lembra nesse momento, mas ela pode estar aqui com a gente, como na história, né? Então, é preciso que a gente reflita sobre essas pequenas atitudes, porque às vezes a gente fica pensando na mudança. Eu preciso ser melhor, mas eu só vou ser melhor quando eu fizer uma grande obra de caridade. Ou eu só vou ser melhor quando eu nunca mais falar mal das pessoas. E aí a gente fica olhando pro topo, né? A gente fica olhando pro nosso objetivo e a gente esquece que o objetivo ele é alcançado pelos pequenos passos e a gente precisa dar um passinho de cada vez. A gente precisa melhorar aos poucos para que a gente possa ser fiel no muito. Então, a gente precisa ser fiel no pouco para que a gente possa ser fiel no muito. E reforçando a questão de que a violência, né, não traz esse equilíbrio, André Luiz fala no livro Caridade, fala assim, ó, o verdadeiro progresso prescinde, ou seja, ele dispensa da violência. Tudo é serenidade e sequência na evolução.
Então, se a gente olhar a lei natural, né, se você plantar uma semente para ela, né, brotar, para ela começar a crescer, muitas vezes para ela virar uma árvore, para ela dar frutos, não adianta você violentamente exigir que a semente se transforme numa árvore. Ela vai ter o tempo dela, ela vai necessitar das condições ideais e ela vai crescer vagarosamente dentro do tempo que a lei natural determina. Então, tudo, né, o equilíbrio não vai surgir para nós de uma hora para outra. Ele vai ser conquistado pouco a pouco, como a lei natural nos mostra. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho então. Ó, Emmanuel fala assim. Aí ele começa a dar exemplos de como existe, né, esse equilíbrio nas coisas da natureza, nas coisas do dia a dia. Então ele fala assim: nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Então, que são os diques, né? Quando você tem uma cidade que tem praias, as ondas, elas não são sempre com a mesma força, com a mesma intensidade, né? Tem vezes que o mar está mais bravo, né? Mais revolto e as ondas avançam um pouco mais. Então, o que essas cidades fazem? Elas constroem diques, como se fossem barreiras, né? Que seguram um pouco esse mar, quando ele bate, né? Ele volta, e ele bateu naquela barreira, ele volta, para que a cidade, né, não seja destruída toda vez que o mar fica revolto, né? Então, esse dique, vamos dizer assim, que ele previne essa calamidade, né, essa destruição. O que nós podemos fazer de analogia com a nossa vida, né? Quantas vezes nós temos impulsos violentos e esses impulsos, né, nos atacam, vamos dizer assim, e como nós precisamos conter, como a gente consegue, que estratégias nós temos para guardar esses impulsos, porque é natural do ser humano. Se a gente for pensar, olha para vocês verem, nós viemos de uma escala evolutiva de espécie, né? Por muito tempo, para nós humanos como espécie, a violência era sobrevivência. Ela se relacionava a sobreviver, a ter alimento, né? Então você precisava da violência porque ela era necessária naquele momento que nós não tínhamos ainda, né? Essa evolução moral que temos hoje. Nesse momento do instinto, vamos comparar ali ao homem das cavernas, né? Nesse momento do instinto, a sobrevivência era pela violência. E isso fica registrado em nós. Nós somos espíritos, né? A gente caminhou muito tempo nessa lógica de defesa, de preservação, de conservação, né? Do mais forte sempre ganha. Eu preciso ser mais forte para sobreviver. Então, é normal que nós tenhamos impulsos. É normal que quando alguém nos ataca, seja verbalmente, seja fisicamente, né? A gente quer se defender. Eu acho que isso a gente precisa entender que a violência, e eu falo infelizmente, porque nós não somos espíritos ainda muito elevados, né? Acredito que começando a ser elevados. A violência ainda é muito gritante dentro de nós. E às vezes a gente precisa assumir que isso é verdade. Porque eu não mudo aquilo que eu acho que eu não tenho. Então a gente precisa assumir que às vezes a gente é violento nas palavras, que a gente é agressivo, né? Que a gente fala ou que a gente age de maneira que é violento. E aí a gente volta para Emmanuel, né? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos criando dentro de nós para conter esses impulsos que eles vão existir? Eles vão existir ainda dentro de nós. Um dia não existam mais, talvez não, com certeza, né? Mas por enquanto ainda existem. O que a gente faz, né? Será que a gente silencia? Será que a gente compensa, né, essa vontade de ser violento com outra atividade? Por exemplo, hoje você vê muitas pessoas que, para não ficarem, né, estressadas ou agressivas, as pessoas vão fazer atividade física. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, né? Tem pessoas que precisam sair daquela situação e ficar em silêncio. Tem pessoas que precisam pôr a cara no travesseiro e gritar. E tá tudo bem, né? É a maneira em que cada um vai se conter ali, né? E por que é importante essa contenção? Porque
essa violência, ela pulsa dentro de nós ainda. Então, é preciso que nós saibamos educar, né? E aí, devagarinho, a gente vai aprendendo, né, a manejar aquilo dentro de nós mesmos, tá? Tem um trechinho do livro Assim Vencerás, que ele fala assim: a violência é sempre o mal em ação, ainda mesmo quando pareça construir um atalho para o bem. Aí a gente vai para outro tipo de violência, né? A violência coletiva, quando eu sou autoritário, quando eu promovo a desavença entre as pessoas, né? Quando eu agrido as pessoas, sejam com palavras, sejam com ações. Então, por mais que pareça que eu estou conseguindo algo que vai trazer o bem, e aí eu falo bem entre aspas, né? Porque às vezes é o bem só para mim, ainda assim é um mal, porque a violência é um mal em ação, então ela sempre vai trazer alguma consequência negativa. Olha o exemplo, né? Vamos pensar. Por exemplo, quando a gente tem filhos, a gente quer que os filhos obedeçam, certo? Todo mundo quer que os filhos obedeçam. Porém, a gente pede obediência, mas o que a gente quer não é obediência, a gente quer submissão. E aí, quando a gente não consegue que os filhos façam o que a gente quer, a gente utiliza de quais artifícios? Da violência, das palavras, do grito, infelizmente, da agressão. Então, é preciso que a gente olhe para as pequenas coisas. Em quantas coisas eu quero tanto que a minha vontade seja feita que eu agrido o outro, que eu desrespeito o limite do outro, que eu obrigo o outro a fazer algo que é bom para mim, mas não é bom para ele. Então, é preciso, né, que a gente traga essas reflexões em cima das nossas atitudes, porque quem nós podemos mudar nesse mundo não são as pessoas que convivem com a gente, somos nós. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, resta, né, para nós essa caminhada de autoconhecimento e a mudança de nós próprios, de nós mesmos, né? Vamos continuar aqui com Emmanuel, então. Aí ele dá mais um exemplo. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Então, ele vai falar o quê, né? Que hoje, nos edifícios muito altos, né? A gente tem para-raios, que é um dispositivo que é colocado ali em cima do edifício para que ele possa atrair os raios para ele mesmo, né? Ao invés de acertar e danificar outras estruturas da cidade, né? Ou outras, até mesmo outras pessoas. E aí, o que eu trouxe de reflexão para a gente pensar isso? As nossas más inclinações. Todos nós temos boas inclinações e temos más inclinações. Por quê? Porque ainda estamos em caminhada, né? Estamos no mundo de provas e expiações e ninguém tá aqui porque é bom demais. A gente tá aqui porque a gente ainda é bom de menos. Seremos bom demais um dia? Seremos, mas ainda não somos. Estamos caminhando para. Então, o para-raio, ele funciona como esse algo que atrai, né? Que atrai ali aquilo que nós temos dentro de nós, que não é tão legal assim. Então, vale a gente pensar. O para-raio, quando o raio bate nele, né, como se fosse uma descarga ali muito intensa. O raio é uma descarga muito intensa ali de energia. E dá pra gente comparar, por exemplo, com a ira. Quando a gente se sente irado, a gente quer acertar o outro. Se a gente fosse um raio, a gente só mirava e atirava, né? Porque é isso que a gente quer quando a gente tá irado. E aí, vamos pensar como que a ira, ela nos afeta antes de afetar o outro. Então, quando eu tô bravo, quando eu tô irado com alguém, antes dessa pessoa sentir a minha ira, caso eu vá fazer algo para essa pessoa, todo o meu corpo sentiu. O meu cérebro tá produzindo hormônios de estresse e os hormônios de estresse estão ali brigando com os meus neurônios, né? E estão matando ali células do meu corpo. Então, assim, eu tô ficando com o coração acelerado, a gente fica ansioso, o nosso pensamento se acelera. Então, todo o nosso corpo é afetado, e eu tô falando só do corpo físico, tá? Todo o nosso corpo é afetado quando a gente sente a ira.
Agora, se a gente for falar do mundo espiritual, do nosso corpo espiritual, né? E da nossa vibração, fica um pouquinho pior. Porque no momento em que a gente se ira, é como um rádio, né? Quando a gente vira o botãozinho da sintonia, a gente sintoniza com várias rádios diferentes. Então, quando a gente vira o botãozinho da ira e a gente se ira com alguém ou com alguma situação ou com algo, né? A gente sintoniza com aqueles espíritos que estão perto de nós, porque nós temos espíritos perto de nós o tempo todo, tá? Isso não é. Como é que eu posso falar? Não é uma condenação, né, do espiritismo, né, algo que o espiritismo fala, que todo mundo, né, tá cheio de obsessor. Não é questão de ser obsessor ou mentor, mas o fato de que todos nós temos espíritos perto de nós o tempo todo, né? Então, nós vamos sintonizar com esses espíritos no momento da nossa ira. É como se a gente chamasse eles, né? E aí eles caminham para perto de nós porque eles querem sentir essa ira do jeito que a gente está sentindo. Porque nós temos os mesmos objetivos, as mesmas afinidades. E aí nós vamos nos conectar. Um trechinho do livro Mãos Unidas que fala assim, ó: urge reconhecer que a serenidade nos deve partilhar a viagem terrena, né? Ou seja, durante a existência a gente tem que ser sereno, a gente precisa reconhecer que precisamos ser serenos, a fim de que a aflição não se nos faça exaustor de energias, ou seja, o que nós falamos do corpo, né? Quando a gente está aflito, ansioso, nervoso, com raiva, a gente está gastando o nosso tempo biológico de vida, porque a gente está matando o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tá ali lutando e colocando toda a sua força ali para esse estresse, né? Que nós estamos causando ali mentalmente. Abstenhamos-nos da tensão emocional como quem se previne contra a incursão de moléstia grave. Então, que a gente se abstenha dessa tensão emocional com o intuito de se prevenir de uma doença. Então, ele fala dessa seriedade, né? O livro traz essa seriedade para nós que nós precisamos ter com o estresse, com a ansiedade, com os sentimentos ruins que nós nutrimos, seja por nós, seja por situações, seja por outras pessoas. Muitas vezes a gente não trata isso como algo que pode nos adoecer, mas vai nos adoecer e pode nos adoecer, né? Hoje a gente já tem a medicina, né, e a psicologia estudando essa psicossomática das doenças, né? O quanto essa psique, essa mente pode afetar no corpo. E é preciso que a gente enxergue o sofrimento emocional como doença. Porque se eu quebro um pé, todo mundo vai, né, olhar e falar, nossa, Vanessa quebrou o pé, coitadinha, vai ficar de repouso e tal. Mas se eu tenho uma crise de ansiedade ou se eu entro, né, no estágio ali depressivo, o que a gente escuta das pessoas falarem? Ah, isso é frescura. Mas não é. A gente olha como é difícil a gente escutar isso no meio espírita, né? Nós sabemos que corpo, perispírito e espírito estão conectados. E que o sentimento, ele tá onde? Ele tá no espírito. Então, quer dizer, se eu estou no espírito carregando uma carga emocional que tá me fazendo mal, o espírito vai refletir para quem? Para o corpo. Então, nós espíritas temos o dever, né, de estudar sobre, né, de considerar todos os aspectos desse ser humano, desse homem integral, tá bom? Vamos continuar aqui com Emmanuel, então. Ele dá mais um exemplo. Desde tempos longevos, né, desde muito, muito tempo atrás, esgotos sólidos extraem detritos de pouso humano. Vai falar dos esgotos mesmo, né? Da nossa rede de esgoto, como que a gente recolhe os detritos humanos e deixa tudo acumulado em um lugar só. E aí trouxe para a gente pensar, né? Como nós estamos cuidando de nós, dos nossos pensamentos, de tudo que permeia a nossa mente durante a semana. Será que nós somos esgotos de pensamentos negativos? Já pararam para pensar? A gente não cuida dos nossos pensamentos. A gente pensa, né, o que der na telha, a gente não se vigia, a gente vê o outro fazendo e a gente critica em pensamento, quando não fala. Então é preciso que a gente vigie esses pensamentos, porque senão a gente vira um esgoto ali de pensamentos negativos.
A gente traz essa sujeira, né? Essa imundície, como o Emmanuel fala no começo, né? A gente traz para dentro de nós. Quando a gente está encarnado, a gente se preocupa com muitas coisas. A gente se preocupa, né? Onde a gente vai estudar, onde a gente vai morar, que roupa a gente vai vestir, né? Que alimento eu vou comer, porque eu quero, né, um alimento bom, de qualidade, tal. Eu quero vestir uma roupa legal, eu quero estudar num lugar legal para ter um conhecimento bacana. Porém, a gente não se preocupa com o que a gente vai pensar, que nós estamos cultivando de pensamentos dentro de nós. Quais palavras estão saindo pela minha boca? Como o meu olhar está sendo usado para criticar ou para ver coisas que são defeitos e não soluções? É preciso que a gente reflita, né? É preciso que a gente preste atenção mesmo, né? Porque esse é o nosso papel, né? Essa é a nossa tarefa aqui nesse mundo, aprimorar tudo que nos foi dado, né, para essa caminhada. E aí, no livro Pensamento e Vida, tem 2 falas bem interessantes sobre os pensamentos. A primeira, que traz junto com a nossa reflexão de como, né, quais pensamentos a gente está mantendo dentro de nós, ela vai falar assim, ó: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, olha que legal. Por mais que não pareça, a gente está conectado às pessoas que pensam como nós. No momento de raiva, eu vou me conectar com todos aqueles que têm pensamentos de raiva. E você quer isso? Porque às vezes a gente se acha digno de estar com raiva, que a gente, não digno, mas eu falo assim, a gente se acha na razão, né, de estar com raiva, mas a gente não quer se misturar ou se conectar às pessoas que são raivosas, mas é isso que a gente faz. Quando eu vejo o outro, eu falo, nossa, que horror, olha, gritou com a pessoa. Mas quando a gente grita, a gente acha que tá certo. Porém, quando eu gritei ou quando eu tive a mesma atitude que o outro, eu me conectei a ele. Mesmo ele estando lá no Japão e eu estando aqui. Porque o pensamento não tem barreiras. Então é como se fosse um todo e a gente vai se conectando com as pessoas que mais pensam igual a gente. Aí ele continua, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Não sei se é bom ou preocupante ler essa informação, mas ela existe. Né? E ela é verdadeira. Então, cuidado com os pensamentos. Olha aonde os nossos pensamentos chegam. A gente não tem noção do poder do pensamento. E aí depois ele fala um pouquinho do que a gente falou também. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde incorpora os tecidos sutis da nossa alma. Então, olha que informação, né, no livro Pensamento e Vida. Então, quando a gente fica contemplando, e vou falar bem assim, entre aspas, mas é o que a gente faz, né, os defeitos e as faltas dos outros, a gente fica falando, comentando, tecendo assunto e comentário sobre isso, é como se essa vibração incorporasse a nossa estrutura, né? A nossa alma. E aí, olha que ele continua aqui. Com o decurso do tempo, a nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu vínculo de manifestação, pela sua sintonia, o que ela assimilou, fazendo seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual do que servimos depois da morte. Então, mais cedo ou mais tarde, toda essa vibração negativa que eu tô guardando dentro de mim, ela vai se expressar no meu corpo. Ou no meu corpo de carne, através das doenças, né? Através das enfermidades. Ou no meu corpo espiritual, através do desequilíbrio energético daquele corpo, que vai trazer consequências, né? Posteriores e, às vezes, até imediatas para nós no mundo espiritual, tá? E no mundo físico também, né? Aí, Emmanuel continua.
Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Quais são os nossos sistemas de limpeza? Será que nós temos sistemas de limpeza? E por que eu deixei essa frase sozinha, né? Para a gente pensar sobre ela. Porque nós não somos perfeitos. Então, é claro que nós vamos falar mal das pessoas, que a gente vai criticar uma situação sem escutar os dois lados, que a gente vai errar e falar algo para a pessoa que não deveria ter falado. É claro que isso vai acontecer. Mas aí, o importante do movimento não é fiz, errei, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Isso não vai te mover para lugar nenhum, né? Qual é o fato? O fato é, já fiz, não foi legal, né? Deixei pessoas magoadas. O que nós podemos fazer agora para melhorar? Por que nós temos dificuldade de pensar assim? Porque a gente vive numa sociedade punitiva, onde tudo tem que ser castigado, onde tem certo e tem errado, né? Quando, na verdade, a gente só tem que pensar em como solucionar, em como melhorar, em como enxergar de outra maneira aquela situação. Então, vamos pensar qual sistema de defesa eu posso criar para esses pensamentos que me invadem. Será que eu preciso, comecei a querer falar mal de uma pessoa, vou sair de perto, vou mudar o assunto, né? Vou escutar uma palestra na hora que eu tô muito irritada, vou escutar uma música, né, que me acalme. É preciso criar estratégias. E isso é cultural, né, do nosso país, assim, e assim também da nossa cultura, né, mais assim, mundial, né, como seres humanos. Os seres humanos, eles têm o costume de esperar que as coisas sejam feitas de uma hora para outra e que, de repente, vai cair do céu algo que vai me atingir e amanhã eu vou acordar e aí eu sou boa igual Jesus. E não é assim. Tanto que se a gente for olhar a história, né, e observar, hoje nós temos uma desconstrução do papel de Jesus na sua vinda para nós como espíritos. Hoje já não se tem mais, né? Pelo menos aqui no movimento espírita, a crença absoluta de que Jesus veio nos salvar, que Jesus veio, né, nos resgatar. Jesus não veio nos salvar. Jesus veio nos libertar. Ele veio trazer para nós um caminho onde cada um precisa fazer a sua caminhada e caminhar, né, e trilhar o seu caminho. E através do que ele trouxe, sim, nós podemos, né, salvar cada um a si e aos outros, né? Mas assim, o outro vai ter o movimento dele, a gente pode auxiliar, né? E isso é muito bom, porque mostra que nós somos agentes da nossa própria vida. Olha aqui no livro Seara dos Médiuns. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Emmanuel é categórico, né? Ele lá no livro Seara dos Médiuns. Ele vai falar o quê? Se a gente conhece o Evangelho, se eu conheço a mensagem de Jesus, eu sei o que é bom e o que não é tão bom, né? O que é o bem e o que é o mal. E aí, o que eu preciso? Eu não preciso ser diferente, eu não preciso que algo extraordinário aconteça na minha vida. Ele fala, quem é o leme do barco? O leme é aquilo que dá a direção, é que faz o barco se mover. O que é que ele diz? A vontade. Se eu entender e usar bem o leme da vontade, eu tiver vontade de me melhorar, o problema da sintonia é resolvido pela minha vontade, ele corre por minha conta. Se eu quiser sintonizar, eu vou conseguir. Se eu não quiser sintonizar, eu não vou conseguir, né? Porque depende de nós, né? E por mais que isso pareça maldade, é uma bondade de Deus. Porque imagina se dependesse do outro. Mas depende só de cada um de nós, do quanto nós podemos caminhar. E não e eu gosto muito de falar isso quando eu falo sobre a questão da vontade, porque às vezes parece que é simples, né? É só eu querer e eu faço. Mas a vida, ela tem muitas
ela tem muitas camadas, né? E ela tem muitas condições que às vezes realmente nos impedem de fazer o nosso máximo, mas que a gente saiba se contentar com o nosso melhor. O que é a minha melhor possibilidade hoje? Pode ser que eu olhe para a minha melhor possibilidade, olhe para o meu vizinho e fale assim, poxa, eu tô dando 1, ele tá dando 10. Mas é o tempo de cada um. No tempo evolutivo, né, e nas capacidades que esse meu vizinho consegue, ele vai dar 10, porque ele consegue. Agora eu só consigo dar 1, mas isso aqui, esse 1 para mim é muita coisa. Então que a gente se valorize mais e observe mais o que nós damos conta, o que nós já conseguimos fazer, sem esperar mudanças grandiosas, mas esperar pequenas mudanças que juntas vão ser grandiosas. Vamos continuar mais um pouquinho com Emmanuel. Ele continua no texto, né? Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Então, grifei algumas palavras para a gente falar, né? Então, vamos pensar o que ele fala, ó. Então, pensando em nós como espíritos, né, no campo da nossa imortalidade, né, da nossa vida espiritual, quando nós estamos desavisados, ou seja, desatentos, sem prestar atenção, distraídos, o que a gente faz? A gente acaba trazendo para dentro de nós, nas fibras do próprio ser, a maledicência, né, que é falar mal dos outros, falar mal das situações, fazer essa crítica onde eu só quero, né, falar algo que não é positivo da outra pessoa, daquela outra situação. E o lixo da mágoa. Então, ele traz a mágoa ali como um lixo. E realmente porque é algo que nós carregamos e que não tem função nenhuma a não ser fazer mal para nós mesmos, né? Aí ele ainda continua, né? Libertando os raios da blasfêmia, a onda letal da ira, e ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Então, quando a gente traz todas essas pequenas coisas que juntas são grandes para dentro de nós, a gente fere os outros porque aquilo tá doendo dentro de mim. E eu não consigo lidar com aquilo, porque eu não quero olhar, eu quero deixar guardado. E não adianta, os nossos sentimentos são feitos para serem vistos, para serem olhados, entendidos, compreendidos, né? E aí, quando eu não consigo olhar, eu vou ferindo as outras pessoas, porque eu não consigo controlar aquilo dentro de mim. E a gente atormenta a nós mesmos, né? Trouxe uma história, e ela é até engraçada. Hoje eu tô cheia de histórias, né, mais engraçadinhas. E ela tá... Deixa eu só olhar o livro aqui para falar para vocês. Ela tá no livro Almas em Desfile, tá? Do mesmo espírito, Hilário Silva, psicografia do Chico. E ela se chama O Golpe de Vento. Então, vou ler para vocês. Então, existia um homem chamado Joanino Garcia, né? Que estava no seu quarto, estava na janela procurando um ar fresco, e ele estava ali repousando, né, por alguns minutos. Porém, ele era uma pessoa que, assim, hoje diríamos que um hipocondríaco, né? Ele sempre achava que ele estava doente, ele era uma pessoa muito medrosa, assim, de morrer, né? E tudo para ele era muito, assim, ligado à doença. Ele julgara haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Ele é uma pessoa facilmente sugestionável, né? Quer dizer, uma pessoa que se impressionava com muitas coisas. Há muito vinha dando imenso trabalho ao médico. E não, né? Obstante, né? Não bastando isso, ele era um espírita convicto, mas se deixava levar por impressões. Em menos de 2 anos, ele sentira-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por uma bronquite rebelde, ele começou, né, a ler um livro sobre tuberculose e supusera, né, que ele era viveiro dos bacilos de Koch. E depois, tempo e dinheiro ele gastou
fazendo exames, fazendo chapas, mas convencendo, né, do contrário, pela realidade dos exames. Mal ele acabara, né, de descobrir quando numa noite, ao sentir-se trêmulo sobre o efeito de determinado remédio, começou a estudar a doença de Parkinson e foi nova luta para que ele tirasse isso da cabeça. Joanino então ficou contente por alguns dias, mas uma intoxicação alterou-lhe a pele e ele acreditou que foi atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Naquele instante, então, ele via-se derrotado. Experimentava muita dor, buscara o consultório na antevéspera e o médico amigo descobrira uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. Então ele sentou-se, né, no sofá depois de uma leve refeição e ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticado. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole d'água, tentando aliviar as agulhadas que ele estava sentindo no ombro. E não viu que o vento virara as folhas do volume. Então, o vento bateu e virou as páginas do livro. Voltando assustado, leu nas primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente, a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo a refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agoniante ali referida, né, a dor que ele leu, crescia assustadora. Pensou na mulher e nos 4 filhinhos. Suava, afligia-se como que sufocado. Não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos concentrados na ideia de desencarnação, rendeu-se à morte. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações aos pés dos familiares em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou-o emocionado e falou: "É lamentável que você tenha vindo antes do tempo." "Como assim?" respondeu Garcia, arrasado. "Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade." "Houve engano," explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina de peito e não a artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possuía, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso da sua tensão mental, desencarnou. Só aí, Joanino veio a saber que morrera de modo prematuro em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Então, olha que interessante a gente pensar nessa história, né? Todos nós renascemos com um planejamento encarnatório, com um tempo que nos é destinado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa trabalhar no bem, para que a gente possa crescer como espírito, né? Para que a gente possa adquirir conhecimento, para que a gente possa ajudar as pessoas, né? E aí, o que nós estamos fazendo para preservar esse tempo que nos foi emprestado? Eu nem vou usar a palavra dado, porque nós ainda vamos devolver, né? Nós vamos devolver para o universo, né? Para a providência divina esse tempo que nos foi emprestado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando bem do nosso corpo físico, que é o básico. A gente está se alimentando bem, a gente está dormindo bem, a gente está fazendo atividades físicas para manter o nosso corpo em funcionamento. Agora vamos pensar no corpo físico, mas nas atitudes mentais. Eu estou parando de me estressar o tempo todo. A gente está procurando trazer bons pensamentos para que a gente possa cultivar perto de nós esse equilíbrio. A gente procura não ficar ansioso. Eu sei que é difícil, mas a gente procura, né, não ficar ansioso com as situações que não estão no nosso controle. Então, olha para vocês verem como ele se antecipou o seu desencarne com o tempo que ele precisava ali para passar a sua encarnação. Ele perde esse tempo, esses 14 anos, por conta das suas próprias escolhas de vibração mental.
né? Precisamos pensar se não estamos fazendo como o personagem da história. Continuando aqui, Emmanuel traz pra gente: quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera, impossível enumerá-los. Hoje, né, isso é muito gritante pra gente. Quantos casos, né, nós temos aí de crimes passionais, de feminicídio, onde você tem crimes que as pessoas não conseguem segurar essa raiva dentro dela e aí ela acaba ferindo, matando as pessoas, né? Então, olha o andar da carruagem, né? Como nós estamos caminhando como espíritos. A necessidade e a importância de, desde pequeno, ensinar para as crianças sobre sentimentos, sobre como entender a frustração, sobre como lidar com a rejeição, né? Como lidar com o respeito ao outro, né? É preciso que a gente tenha essa visão de futuro. Porque às vezes também eu penso assim, eu não tenho filho, eu não tenho uma criança que depende de mim, eu já passei, né, da metade da minha vida, agora não tem mais o que eu posso fazer. Ótimo, é uma perspectiva, mas é uma perspectiva falha, porque vocês já pensaram que o futuro, né, as crianças do futuro somos nós? Então, o que a gente está fazendo para o planeta, o que a gente está fazendo para a nossa família, nós é que vamos colher. Porque nós é que vamos renascer lá na frente, no mesmo ciclo familiar, nós que vamos renascer nos locais, né, parecidos com os que a gente está hoje. Nós é que vamos receber as pessoas que nós vamos ser recebidos, né, pelas pessoas que nós estamos educando hoje. Então, é preciso que a gente se preocupe, mesmo que não seja da nossa conta. E infelizmente nós temos esse costume, né, de achar que não é da minha conta, então eu não tenho que fazer nada. Só que nós somos espíritos imortais. Tudo referente ao nosso planeta é da nossa conta, porque nós estamos interligados, né? O nosso objetivo é a evolução, e a evolução ela não acontece sozinha, ela acontece no coletivo. Então, que a gente tome esse cuidado, já falamos sobre isso, doenças, vibrações espirituais, quantos nós somos construtores da nossa própria saúde. É claro, nós temos as questões genéticas, as questões hereditárias, as doenças que nós precisamos passar por conta, né, de histórias e necessidades pretéritas que a gente não vai saber nessa vida. Mas o quanto a gente também maneja pela nossa vibração a nossa saúde. Vamos lá continuar com Emmanuel. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. Então ele traz o quê? A mensagem do Evangelho é a mensagem de Jesus, né? E essa mensagem, ela nos permite fugir a esse domínio dos vícios e da maldade, né? Da crueldade. O quanto a gente ainda deixa o mal nos dominar. Vocês já pararam para pensar que quando a gente fala assim, o outro me irritou, é porque eu permiti que ele me irritasse, eu dei a ele o poder de controlar a minha vida. Eu não escolhi como eu quero agir. Eu agi porque o outro escolheu para mim, o que ele fez motivou a minha ação. Então, parece que a gente tá sendo, né, livre, reagindo ao outro. Eu tô tendo a minha vingança, estou reagindo. Mas a gente está sendo controlado pelo outro, quando eu permito que o outro fale o que eu vou fazer através da atitude dele. O que é equilíbrio? O que é autoconhecimento? O que é liberdade? É o outro reagir com agressividade, eu olhar para ele e compreender onde ele tá, da onde ele fala e escolher como eu vou reagir. E escolher o que eu quero trazer para mim, o que eu não quero, o que eu quero agregar à minha vibração, o que eu não quero. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. E aí ele traz também, né? Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas de redenção, né? Se já recebemos esse Evangelho de Jesus, por que insistimos em fugir? Por que a gente insiste em ignorar, né? Em deixar para a próxima vida, deixar para daqui a pouco?
É preciso que a gente se mova, é preciso que a gente ande a passos de formiguinha, mas movimentando, né? Caminhando, um passinho de cada vez. E Emmanuel vai fechar falando assim: à frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável da tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão. Porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Então, olha que bonito, né? Esse final da mensagem de Emmanuel. Quando a gente se vê confrontado pela irritação, pela amargura, né? Pela agressividade, pela injúria, é preciso que a gente ofereça, no mínimo, o nosso silêncio. No mínimo, estou falando do mínimo. Por quê? Porque é um exercício para nós, né? O silêncio ali perante, né, aquela injúria, aquela agressividade é um exercício para nós, mas porque o outro fez uma escolha. E muitas vezes, né, de ser agressivo. E muitas vezes ele não consegue ainda perceber por que ele está fazendo aquelas escolhas. Muitas vezes muitas coisas aconteceram as quais ele não conseguiu lidar. E não nos cabe julgar. Não nos cabe apontar o dedo e falar, mas ele deveria. Deveria. Mas será que é produtivo a gente ficar aqui batendo boca, né? E falando o que deveria ser feito, o que não deveria? O que resolve? Qual o nosso papel? Que a gente saiba ser solucionador. Que a gente saiba olhar e pensar, bom, beleza, falou isso, como podemos resolver? E que a gente aprenda que nem tudo que o outro nos diz é sobre nós. Na verdade, 99% não é sobre nós. Tudo que o outro nos diz de maneira agressiva é sobre ele, sobre os sentimentos que ele não está conseguindo resolver dentro dele, sobre as questões que ele não tem facilidade para lidar. E aí ele espirra, né? Ele vomita, né? Essa agressividade nas pessoas. Vamos pensar em Jesus. Eu sei que né? Vamos dizer assim, o limite da nossa régua, né? Mas é preciso que a gente olhe para ele, porque ele é o nosso modelo. Jesus foi confrontado o tempo todo. O tempo todo, Jesus era confrontado, era colocado em situações em que ele era esperado dele uma resposta agressiva. Mas Jesus, em momento nenhum, ele dá o exemplo da intemperança, né? Nós temos até a situação dos vendilhões no templo, né? E que, se a gente for pensar friamente, tem coerência com a imagem de Jesus ele sair derrubando barracas e gritando com pessoas e dando chicotadas? Parece mais a gente, né? Então, às vezes, a gente espelha no outro, que a gente julga um modelo, né? Que a gente tem como modelo. A gente justifica as nossas atitudes através de atitudes que a gente se assemelha às nossas. Então, é preciso que a gente seja crítico, reflexivo, mas que essa crítica não traga para nós o embate, que ela traga para nós a compreensão. Que a gente seja crítico no sentido de questionar por que o outro tá assim, o que será que aconteceu com ele, que antes da gente se perguntar, né, durante a briga, meu Deus, por que você tá falando isso para mim? Que a gente se pergunte, nossa, mas por que você está assim? O que aconteceu para você estar assim? Muitas vezes a gente acha que silenciar é se ausentar, mas silenciar não é se ausentar. É a gente deixar com que essas forças que brigam dentro de nós, elas se equilibrem, elas se anulem, para que o outro coloque para fora toda aquela força negativa que ele tá e nós possamos zerar para receber aquilo e deixar equilibrar, para que a gente observe e veja quais forças ali precisam ser empregadas, para que a gente alcance esse equilíbrio novamente na relação. E por fim, né?
assim como Emmanuel deixa na mensagem, né? Porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Então, quando a gente souber guardar o Cristo, não no Evangelho, nem na Bíblia, mas dentro de nós, o reino de amor começa dentro de nós. Porque ele não vem de fora, ele é construído a partir do interior, ele é construído a partir de dentro de cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa reflexão de hoje. Convido, né, todos a participarem no próximo domingo, às 20 horas, junto a esse estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Na próxima semana, as nossas reflexões serão do nosso companheiro Davi Ascenso, de Pindamonhangaba. E sou muito grata, né, pela atenção de todos. Que vocês tenham uma ótima semana e que nós possamos fortalecer dentro de nós esse compromisso de crescimento para o bem. Muito obrigada.